Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. A leitura é uma parte muito importante da educação de crianças e jovens. Hoje nós vamos refletir sobre os benefícios que podemos trazer para os nossos filhos ao simplesmente lermos boas obras para eles. Um hábito que pode começar mesmo durante a gravidez. E agora, para iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite, e cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga
a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Ler para as crianças é um hábito que deve ser criado desde os primeiros meses de gestação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a leitura diária, em voz alta, no período que vai da gestação até os 6 anos de idade, resulta em uma melhora da capacidade de aprendizado da criança. É nessa época que 90% das conexões cerebrais são formadas na criança. Quem nos traz estas preciosas informações é o pedagogo Walter Graciano Júnior, em sua coluna no jornal Folha Espírita de novembro. Segundo ele, Eduardo da Silva Vaz, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que desde 2014, a Academia Americana de Pediatria também recomenda a leitura diária. A criança que recebe atenção e estímulos dos seus cuidadores sente-se apta a dar espaço para sua curiosidade de desbravar o mundo. Ler em voz alta contribui para o desenvolvimento emocional das crianças e melhora a sua capacidade de se comunicar, inclusive o seu vocabulário. A leitura, nesta fase, não irá atrapalhar o desenvolvimento escolar da criança. É mais uma ferramenta para os pais e educadores. As crianças precisam ouvir histórias para aguçar a imaginação. Pesquisas recentes mostram que crianças cujos pais leem para elas histórias regularmente têm uma atividade maior na região do cérebro responsável pela leitura, ou seja, agora elas estão apenas ouvindo as histórias, mas terão mais facilidade para aprender a ler e escrever por si próprias quando chegarem na idade de aprender. Também poderão ser mais criativas, pois ao ouvir histórias ainda pequenas, já começam a imaginar cenas, personagens, situações. E além de todas estas vantagens que falamos, há ainda o fortalecimento dos vínculos entre pais e filhos. Em 2012, a Fundação Itaú Social encomendou uma pesquisa ao Datafolha e constatou que 96% dos adultos acreditam que ler para as crianças é importante, mas apenas 37% deles colocam isso em prática. No caso da literatura espírita e infanto-juvenil, há verdadeiras preciosidades que podem ser resgatadas e trabalhadas com as crianças. São os livros que, através da mediunidade de Chico Xavier, os espíritos dedicaram aos pequenos aprendizes do Evangelho de Jesus. Ou seja, além dos benefícios que já falamos, ainda estaríamos ensinando bons valores para a vida deles. O pedagogo Walter Graciano Júnior, em sua coluna, trouxe algumas dicas do professor André Augusto Gazola,
que é o criador do blog lendo.org. Primeira, escolha uma hora bem calma para iniciar a leitura, em que a própria criança também esteja tranquila. Procure um lugar agradável e sente-se com o livro e a criança. 10 a 15 minutos por dia já é suficiente. Faça da leitura um prazer, precisa ser algo prazeroso. Se o filho não estiver disposto a ouvir a leitura naquele momento ou perder o interesse, é melhor fazer algo diferente, sem forçar. Se ele quiser pronunciar uma palavra e errar, não interrompa. Ao invés disso, dê a oportunidade para a autocorreção. É melhor ensinar algumas palavras desconhecidas, mas manter o fluxo da leitura, o entendimento geral da frase, do que insistir em fazer a criança pronunciar super direitinho. Seja positivo, aumente a confiança da criança com elogios construtivos a cada pequena melhoria que ela conseguir, mostrando que ela está evoluindo, aprendendo palavrinhas, e isso vai trazer entusiasmo e autoconfiança para ela. Até que o filho tenha adquirido mais confiança, é melhor sempre ler livros fáceis. Uma quantidade muito grande de palavras desconhecidas não vai ajudar, pelo contrário, não haverá como manter um fluxo de leitura, tendo que interromper para explicar o significado das palavras novas, e provavelmente a criança vai desanimar com a leitura. Então, dê prioridade a livros de acordo com a faixa etária do seu filho. E por fim, visitar bibliotecas, encorajar o filho a retirar livros, também pode ser divertido. Na literatura espírita para crianças, uma boa sugestão são os livrinhos do espírito Neio Lúcio, com histórias curtas e muito bem amparadas nos princípios cristãos, e que vão agradar desde os pequenininhos até os maiores, que já leem sozinhos, porque os personagens conseguem criar uma boa identificação com o universo das crianças. Fica aqui então a nossa dica para que pais e mães possam criar bons hábitos de leitura aos seus filhos, o que com certeza trará benefícios para toda a vida. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, sem dúvida, um dos desafios do nosso processo de evolução, de educação da alma, é entender quando um querido companheiro ou companheira de jornada toma a direção oposta à nossa. É muito difícil quando, sem mais nem menos, alguém que partilhava conosco projetos e ideais passa a ter um comportamento diferente, tomado por outras demandas e começa a se distanciar. Na ânsia de resgatar o velho companheirismo, buscamos muitas vezes, sem sucesso, os mesmos sinais de concordância e afinidade de antes. Quando isto acontece, nos magoamos muito e, dependendo do nível de sintonia que tínhamos anteriormente, sofremos enormemente com a inevitável separação. Não compreendemos e não sabemos como lidar com essa situação. André Luiz aborda esse tema no livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier. Ele escreve o seguinte: nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito.
Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-lo para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Ou seja, pessoal, por mais que fiquemos indignados, devemos ter consciência de que não conhecemos a essência da providência divina. Somos seres individuais, cada qual com a sua bagagem trazida de vidas passadas. Por tal razão, cada um de nós arca com compromissos próprios, que não raro acabam exigindo o afastamento temporário de pessoas e de experiências com as quais nos afinizamos, mas que por um motivo de força maior ficarão adiados. Não temos alcance para compreender a extensão dessa providência divina. Assim, melhor agir como recomenda o mentor e calar-nos antes de ferir a pessoa querida e, sobretudo, procurar não julgar a sua opção, pois, como alerta-nos André Luiz, o passado é um meirinho juiz. Meirinho é juiz. Então, é um juiz infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás, no campo de outras existências. Desta maneira, se de fato estimamos a pessoa compelida a buscar outros rumos diferentes dos nossos, não devemos maldizê-la ou desejar que se frustre na sua nova empreitada. Ao contrário, devemos nos esforçar para transmitir tranquilidade a ela, fazendo-a confiar em nós a despeito do tempo e da distância. Também devemos desejar que ela tenha sucesso nos seus novos encargos. E isto não é simples, pessoal, porque o nosso primeiro impulso é tomara que se arrependa, que não dê nada certo. Aí ela vai valorizar a nossa amizade, etc, etc. No entanto, se temos um propósito real de sermos pessoas melhores, devemos desejar ao outro o que gostaríamos que o outro nos desejasse, se estivéssemos no seu lugar. Todos nós, de certa forma, já passamos por esta experiência de ver os nossos amigos de ideal se distanciarem, atraídos por outros interesses. Basta lembrarmos-nos de quando éramos adolescentes e tínhamos aquele ou aquela amigo do peito, fazíamos tudo juntos, estudávamos, passeávamos, em alguns casos partilhávamos até da intimidade familiar de um e de outro. De repente, com a mudança no ciclo da educação formal, quando cada qual foi para uma universidade, por exemplo, fatalmente mudou o foco de cada um. E o distanciamento foi inevitável. Em alguns casos, a amizade resiste ao tempo, mas não com aquele grau de comprometimento de antes, pois cada um assumiu novos compromissos no amadurecimento das experiências pessoais. E, finalmente, recorrendo ao nobre mentor, este nos diz: à vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração, no íntimo da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles, no auxílio da fraternidade e no apoio de bênção. Um grande abraço, até o próximo encontro. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário.
Hoje vamos juntos refletir sobre a lição de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, contida no livro Palavras de Vida Eterna, sobre nossa postura perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 22. E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria ele tido a coragem de vender o Divino Mestre por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria ele imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo então incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado então toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Como nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus. Meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Vamos refletir sobre nosso comportamento perante o Cristo? Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que continuem a mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. Anote o nosso e-mail: portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.